Casa do Povo. TV Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, tudo bem? Estamos começando o programa Pela Ordem, que é uma ferramenta importante de democratização das informações dos mandatos parlamentares do município de Fortaleza, da Câmara Municipal de Fortaleza, precisamente os vereadores. É uma ferramenta que a mesa diretora e os demais vereadores, naturalmente, apoiam e acreditam que leve a informação como ela deve ser, verdadeira, favorecendo para que você possa formar a sua opinião e conheça mais sobre as realidades e os contextos aqui no município de Fortaleza. Por isto, hoje nós estamos estamos recebendo aqui para conversar um pouco sobre a sua história política, sobre o seu mandato, sobre as proposituras, a sua produção legislativa, o vereador José Freire, do Patriotas, vereador que é um parlamentar que iniciou, da área empresarial, trabalha no segmento de transportes e tem um envolvimento importante com as comunidades, principalmente na área da grande regional 6, né? A grande Messejana, são quase 30 bairros, sempre com muitas demandas, e o parlamentar, o vereador José Freire, sempre, desde o início do seu envolvimento com a comunidade, com as causas da comunidade, sensibilizou-se e está no seu segundo mandato. Teve um primeiro mandato e agora reeleito para a Câmara Municipal de Fortaleza, desempenha um papel importante trazendo demandas de toda a cidade. Regional 6 a gente fala, mas vereador José Freire, o senhor é um vereador da cidade de Fortaleza com uma concentração natural pelo seu convívio, pela sua atuação parlamentar e comunitária na Regional 6. É uma satisfação, vereador, recebê-lo aqui no programa Pela Ordem. Tudo bem? Tudo bem, nosso amigo Paulo. Boa tarde, Paulinho, funcionário da TV Fortaleza. Boa tarde, fortalezenses. Quer dizer que eu estou muito feliz nessa tarde maravilhosa aqui na TV Fortaleza, falar um pouco sobre o meu mandato, sobre as minhas cobranças de melhoria para os bairros da Grande Messejana, os bairros da Grande Regional 6. Nós sabemos que é a maior regional de Fortaleza, que hoje os problemas são imensos na Regional 6, nós sabemos. Nem tanto só na Regional 6, mas como em todos os bairros das comunidades carentes da Grande Fortaleza, por conta dessa quadra invernosa que veio muito boa, graças a Deus. Mas que pena, Paulinho, que atingiu muito nossa cidade. Eu vejo hoje que nossa cidade, infelizmente, não foi feita para receber tanta chuva. E hoje os problemas são imensos nas comunidades carentes da Grande Fortaleza. Muito bem, vereador José Freire, nós estamos no ar pela TV Fortaleza e também pela TV Assembleia. A TV Fortaleza, emissora de TV oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, canal 61.4, e a TV Assembleia, canal 31.1. TV Assembleia, que retransmite o nosso programa para todo o estado do Ceará. Vereador José Freire, como é que foi o início, né, da sua interação com a comunidade, com os segmentos profissionais, e que motivou para que o senhor, então, viesse, né, iniciasse a sua vida política? Meu amigo Paulo, é o seguinte, nos anos de 2004 eu iniciei minha carreira política, tentando ser eleito vereador de Fortaleza a pedido dos amigos. Sempre gostei muito de ajudar as pessoas carentes da nossa comunidade, né? Uma vocação, né? Uma Com vocação, certeza. Né? Eu fui criado, não sou nascido em Fortaleza, nasci em Quixadá, mas fui criado em comunidade carente do Parque Santa Maria. Aí aquilo me comoveu muito. Eu sempre gostei de ajudar uma pessoa doente, conduzir a um hospital, ajudar no que eu podia. Aí muitos amigos pediam, vereador, Zé Freire, você é candidato a vereador um dia? Fui candidato em 2004, não obtendo êxito, conseguindo 2.626 votos. Uhum. Aí os amigos, continue, Zé Freire, insista. Quando foi em 2008, fui candidato novamente pelo PTN, conseguindo 4.326 votos, me parece, sendo eleito pelo primeiro mandato. Aí deu muito certo, né? Eu faço o que eu posso pelas comunidades, a gente sabe que é difícil, Fortaleza é uma cidade imensa, os problemas são muito imensos, principalmente nas minhas áreas que eu atuo.
que são comunidades carentes. Na área, na área Nova, Paulo, eu vejo uma Aldeota, um Meirelles, uma Beira-Mar, não precisa tanto de um representante, não é isso? Quem precisa é as comunidades carentes, lá do João Guruçu, esses bairros carentes, um Santa Fé, um Santa Filomena, esses bairros todos precisam de pessoas que estejam cobrando melhoria para esses bairros, que a gente sabe que é muito difícil. Não é tanto culpa do nosso prefeito, é porque os problemas são imensos desses bairros. Mas com fé em Deus, muitas melhores virão para a nossa Fortaleza. Muito bem, vereador, o senhor tem vários pleitos, né, por requerimentos, por projetos de indicação, para que a prefeitura possa realizar ações em benefício destas comunidades, né, que são comunidades que estão sempre, né, constantemente precisando destas intervenções do poder público municipal. Entre tantas que nós vamos daqui a pouco abordando aos poucos, né, existe a solicitação de instalação de ecopontos no bairro Santa Maria, no Ancuri, né, e em outros bairros da Regional 6, principalmente, porque o lixo coletado, né, a coleta seletiva, a coleta correta, por meio dos ecopontos, é muito importante para estas comunidades, né? O que eu vejo é o seguinte, o Parque Santa Maria hoje é de extrema necessidade, um ecoponto ou até mais de um. Uhum. Porque a pessoa não tem onde colocar lixo. Não tem onde colocar, o carro demora a passar. Parece que só passa 2, 3 vezes por semana. Aí o que acontece? Aí não tem onde colocar o lixo, coloca o lixo na rua. Aí se transforma aquelas rampas de lixo, aí vem os problemas da doença, dos insetos. Nem hoje no Santa Maria eu sou muito cobrado nessa parte de inseto, escorpião. E está sempre a comunidade tendo problemas, sendo picado por escorpião, tem o mosquito da dengue, muitos ratos. Aí é um problema sério a falta de ecopontos. Eu acredito que tendo uns 2 ecopontos no Santa Maria melhora muito. E em outros bairros também é de extrema necessidade. Hoje, ecoponto é uma situação que melhora muito para as comunidades. Tipo, né? Você sabe que leva o lixo vale dinheiro, né? Vale. Tá com entendendo? certeza. Isso é muito importante para uma comunidade, evitar de estar jogando lixo e arrumando confusão uns com os outros, trazendo problema para nós que somos parlamentares daquela comunidade. O negócio é sério. As cobranças também são imensas. Nas civilizações bem avançadas, inclusive Fortaleza está começando a dar passos largos nesse sentido, que a correta coleta, a destinação correta, né, do lixo, né, dos resíduos sólidos, a coleta seletiva e que proporciona ao cidadão que faz esta coleta e que leva para o ecoponto benefício, por exemplo, do bilhete único, né, passa a receber créditos no bilhete único. Né, é muito importante, além de limpar as ruas e evitar essas doenças que o senhor acabou de falar, riscos de insetos, como, por exemplo, escorpiões, ainda gera muita riqueza. Não é? Com certeza. Muito bem. Vereador, o senhor falou um aspecto muito interessante nesta ação de deixar as ruas limpas, sem lixos, sem o acúmulo, né, de materiais, às vezes, orgânicos, né, que isso atrai, realmente, é um conteúdo que atrai insetos, baratas, ratos, escorpiões, e tem um envio de requerimento ao prefeito de Fortaleza para viabilizar um serviço de dedetização contra escorpiões. Só este ano, vereador, mais de 2.000 casos foram registrados no Instituto Dr. José Frota, no Centro de Assistência Toxicológica, o CEATOX, do IJF, né? Uma decisão muito acertada, uma demanda da comunidade. Não é? Com certeza. É por isso mesmo que eu estou cobrando, né, da nossa secretária da Regional 6, para a gente ver como é que a gente vai fazer para resolver essa situação. Outra situação também que está me incomodando muito, a cobrança do pessoal, é a área de mato. Um bairro que nem o Santa Maria está uma situação complicada. O mato está tomando conta das ruas. Um bairro que nem o Santa Fé é vergonhoso. Tem um posto de saúde hoje tem, Paulinho, lá é mata, tá vendo? Uhum. E a gente até se acanha as cobranças imensas que vem do pessoal. Tem um bairro também, entre a Palmeira e o Sítio São João, um bairro Jacatá também. A situação é complicada, meu amigo. Lá o que tem de lama e mata, Ave Maria. Até eu quero pedir à doutora Darlene, secretária da Regional 6, para ver um pouco essa situação, como a gente vai fazer para resolver essa situação desses bairros, que na realidade não são só esses bairros que eu estou citando. É toda a área da Regional 6 que eu saiba, o mato está tomando conta de tudo. E quando tem o mato, né, aí vem mais uma vez o problema dos insetos. E toma em cobrança das comunidades. Os vereadores é que
Isso na pele, Com né? Bem de certeza, a cobrança pertinho, vem né? diretamente para os vereadores daquelas comunidades, que visitam a comunidade dia a dia. Aí sempre vem as cobranças. Vereador, vamos resolver essa situação, pelo amor de Deus. E as pessoas muitas vezes acham que a gente não cobra, mas a gente cobra. Mas infelizmente a gente sabe também que as demandas são imensas da secretária regional, do prefeito, tá entendendo? Aí não tem como É resolver uma tudo cidade imediato. inteira, né, Com vereador? certeza, nossa Fortaleza é imensa. Mas com certeza tem igualmente a mim, conhece bem Fortaleza, da Barra do Ceará ao Mucuripe, do Mucuripe ao Amacuri. É uma imensidão a cidade de Fortaleza. E por conta disso vem os problemas daquelas comunidades mais carentes. Quanto mais carente, mais problema. Infelizmente não é culpa da comunidade, é culpa de quem muitas vezes, sei lá, da nossa sociedade, tá entendendo? Daquelas comunidades carentes. Mas com certeza melhores virão para aí. Isso, vereador. O senhor falou há pouco sobre o bom inverno que nós tivemos, uma boa quadra chuvosa, né? Para o homem do campo é inverno, né? Com certeza. A técnica, a ciência da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos aponta para quadra chuvosa. Foi uma quadra chuvosa muito boa e que é natural, né? Lamentável, mas natural que o número de buracos em vias aumente, né? E também o mato, né? O acúmulo de mato nessas vegetações características, isso acaba de falar, né? Tem até locais onde há equipamentos de saúde que estão rodeados de matos, né? O senhor falou em equipamentos de saúde, o senhor tem uma propositura que denomina de Fausto Freire o posto de saúde no bairro Parque Santa Maria, na área da Regional 6. Inclusive, o processo concluso com norma jurídica publicada, ou seja, este nome deverá ser o nome de posto de saúde, né? Fausto Freire, no Parque Santa Maria. Com certeza, apesar de hoje não ser posto ainda, é um anexo, mas logo passará a ser posto, se Deus quiser. Ali foi uma grande luta da gente, junto ao nosso prefeito, e graças a Deus atendeu muito bem o nosso pedido, e abriu o anexo, amenizou muito a situação daquela comunidade, que nos cobrava muito na área de saúde. O anexo melhorou muito, porque ali, para ir para o Itamaraty, tinha BR, né? Isso, para atravessar. A 116. Isso, um idoso atravessar ali com a criança doente é complicado. Para o Santa Fé é mais complicado ainda, existia ali também aquelas brigas de gangue, graças a Deus, melhorou muito. Aí hoje você sabe, a pessoa de um bairro não pode ir para outro, muitas vezes. Aí, graças a Deus, com aquele anexinho, melhorou muito. Não está como as pessoas querem que continue cobrando, mas tenho mais que agradecer ao prefeito por ter dado certo, pelo menos o anexo. Muito bem. Essa cobrança que os senhores recebem da população, das comunidades, é uma cobrança, nós acabamos inclusive de abordar, é uma cobrança muito peculiar, muito própria, junto ao vereador, que está no dia a dia ali das pessoas e recebe todas estas demandas. E os senhores, as prerrogativas dos vereadores são falar no parlamento, né, criar leis e, além de fiscalizar, cobrar ao Poder Executivo a realização destas ações, dessas intervenções. E é importante que os senhores estejam realmente das comunidades, né, vereador? Muito importante o papel do vereador, né? Com certeza. Voltando ao assunto da quadra invernosa, que ainda não concluiu. Pois não. Hoje, graças a Deus, o homem do campo está muito feliz, uma safra boa, muitos grãos, tá vendo? Mas o problema também da buraqueira que existe em Fortaleza se arrastou pela nossa CE e as nossas BR. As nossas BR, eu entendi até que está dando uma arrumada, mas infelizmente eu quero até pedir ao nosso governador, que é um cara muito responsável, muito competente, que veja a situação de começar a resolver a situação da buraqueira da CE do estado de Ceará, que infelizmente praticamente todas, Paulo, estão intransitáveis. Hoje em dia, o que tem de pessoas do interior reclamando da buraqueira. Eu, por exemplo, tenho uma propriedade no interior, estou evitando ir para lá por conta da buraqueira. E o pessoal lá, a mesma situação. Levar para o interior é pneu estourado, é amortecedor estourado. Aí hoje a situação é difícil. O DENIT está o DENIT se mexendo, consertando já as BR. Mas a CE, infelizmente, eu não cheguei a ver nada ainda. Mas eu acredito que logo estará iniciando essas obras da reforma dessas BR, CE do estado de Ceará. Com certeza. Com relação às CEs, o governador Camilo Santana lançou há cerca de 6 dias um pacote que destina 200 milhões de reais para recuperar mais de 1.700 quilômetros de rodovias, né? O governador, naturalmente, sábio e de uma equipe também que está atenta às necessidades
das BRs, né, das pessoas que trafegam pelas BRs, já lançou esse pacote e esta reivindicação que o senhor está fazendo, naturalmente o senhor há de acompanhar de perto, né, porque o senhor viaja e, como o senhor muito bem falou, deve sentir na pele, ou os veículos, o veículo do senhor, naturalmente sofrem, né? A suspensão, riscos de acidente e de assalto também, por diminuir a velocidade para passar em buracos, né? Então, o governador Camilo Santana lançou um pacote de 200 milhões de reais e muito antes do final do ano, estas BRs, CS, né, as rodovias estaduais que cruzam o estado do Ceará, deverão estar totalmente recuperadas. Vereador José Freire, a Escola Bárbara de Alencar, localizada no bairro Parque Santa Maria, precisa de melhoramentos, uma quadra poliesportiva e mais salas de aula, é isso? Com certeza, porque a demanda é muito grande dos alunos. Quando chega início do ano, a gente tem muito problema daquelas comunidades cobrando: vereador, eu consigo uma vaga para o meu filho, vereador, eu consigo uma vaga para minha filha. Aí o que eu vejo hoje, que a demanda é imensa naquele colégio lá, precisa com urgência ser ampliada a quantidade de sala de aula. E também reformar, não sei se já existe a quadra, que eu tive por lá, que existe, mas não está um pouco estourada. Tem que melhorar, então. Tem que dar uma melhorada grande para aquela quadra ficar uma comunidade merece mesmo. Essa inclusão de mais estudantes do ensino fundamental com mais salas de aula atende àquele princípio que o senhor falou há pouco, que é manter a comunidade no entorno do equipamento público no seu próprio lugar, não é? Não passar, por exemplo, atravessar a BR para ir buscar uma vaga para o filho, né, numa escola. Essa questão, às vezes, da violência, de estar distante de casa, né? Então, isso evita uma série de problemas, conseguindo que as crianças possam estudar perto de casa, né? No caso, esta reivindicação que o senhor tem para a escola Bárbara de Alencar, que fica no Parque Santa Maria, né? Inclusive, tem uma areninha no Parque Santa Maria agora, sendo feita? Areninha. Né? Inclusive, essa areninha do Parque Santa Maria é um pedido nosso há muito tempo, desde que eu fui eleito. Sempre a gente está cobrando o nosso prefeito, essa areninha do Parque Santa Maria. Nosso amigo Lúcio Bruno, graças a Deus, agora iniciou essa areninha. A gente deu entrada em projeto para liberar essa areninha. E começa hoje, começa amanhã, nosso amigo Lúcio questionando muito, que existia problema que não poderia ser construído, porque o terreno era particular. Mas graças a Deus que agora o nosso prefeito assinou a ordem de serviço que já iniciou, tá vendo? Muito bem. Essa areninha é de extrema necessidade para aquela comunidade que sempre vinham cobrando essa obra no Parque Santa Maria. Outra obra também, inclusive o nosso Santa Maria está melhorando muito. Já saiu o nosso anexo do posto de saúde, né? Está sendo construída uma grande creche, graças a Deus. Também, né? Que essas creches padrão MEC, né? Escola Tempo Integral, São aqueles centros de educação infantil, aqueles exato. Que são muito uma arquitetura, né? Muito moderna, bonita. Deixa muito a desejar em algumas creches particular. São poucas que tem o padrão daquelas creches. Eu tive na inauguração de uma agora lá no Alameda da Palmeira, muito boa. E logo está sendo inaugurado uma no Parque Santa Maria. Graças a Deus que as pessoas cobram muito local para deixar os seus filhos na escola. E lá é tempo integral. Tempo integral. Com certeza. Muito bem. Nós estamos conversando com o vereador José Freire, do município de Fortaleza. Ele é do Patriotas e está falando sobre o mandato parlamentar concedido pelo povo de Fortaleza a ele. O vereador está fazendo uma espécie aqui de balanço, né, das proposituras que foram feitas, requerimentos, projetos de indicação para toda a cidade, mas principalmente na área da Regional 6, que já é uma cidade com 26 bairros, se eu não me engano, vereador, né? São muitos bairros. São muitos. E as demandas também são muitas. E o vereador José Freire está fazendo aqui uma prestação de contas destas ações. Em instantes nós voltaremos, lembrando que no terceiro bloco nós vamos conversar com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Estamos pela TV Assembleia para todo o estado do Ceará e pela TV Fortaleza também para Fortaleza e região metropolitana. Nós voltaremos em um minuto.
Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de carregamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem, recebendo o vereador do Patriotas de Fortaleza, José Freire, o vereador que cumpre o seu segundo mandato na capital do estado do Ceará. Faz um balanço das ações, da produção legislativa ao longo destes 2 mandatos, mas principalmente os projetos e as propostas mais recentes. Vereador, o senhor falou aí de mais de uma dezena de propostas de autoria do mandato do senhor, de melhorias em escolas públicas, ampliação como ampliações, né, de salas de aula, ou seja, aumentar o número de salas de aulas, como também falou numa areninha importante que está sendo construída lá no Parque Santa Maria. E aí a areninha, ela reforça uma frente importante, uma ação importante, um segmento realmente fundamental na gestão pública, que é a questão da prevenção à violência, né? Acaba sendo uma política de segurança pública, não é, vereador? Com certeza. Essa areninha vai trazer muita melhoria para o nosso bairro, mesmo porque é ao lado de um colégio, o Colégio Bárbara de Alencar. É bem ao lado, então? É ao lado do colégio. Interessante. A gente quer que nosso prefeito veja com bons olhos para iniciar a construção dessa sala de aula a mais, tá entendendo? E eu acredito que essa areninha, com certeza, vai tirar muitos jovens da rua para praticar o esporte, né? Ficar ali acompanhando. Se dependesse de mim, Paulo, se Deus ainda quero ver, todas as escolas públicas, estadual e municipal, em tempo integral, que é muito importante. Tempo integral, com certeza. Crianças chegando de manhã. É de extrema necessidade, rapaz. Que hoje essas comunidades, o pai de família sai para trabalhar, a criança vai para a escola, para o colégio, vai pela manhã, mas fica o tempo livre à tarde. Se o colégio for integral, vai ficar o dia inteiro, né? Eles fazendo curso. Tem quem cuide, porque o pai de família hoje, dessas comunidades carentes, coitado, não tem como cuidar de um filho. Aí o filho vai para a escola pela manhã, à tarde fica livre. Se a escola for tempo integral, vai ser bem alimentado, que a gente sabe que as alimentações são ótimas. O estudo público de Fortaleza melhorou, o mundo também do estado. E com certeza essas crianças vão ficar mais tempo e vão evitar estar na rua, exposta à droga, à violência. Graças a Deus caiu muito a violência em Fortaleza, não é isso? No estado do Ceará, né? No estado do Ceará em geral, né? Mas em 50%. a gente sabe que ainda existe a violência. E quanto mais escola pública, mais jovens dentro da escola, menos violência e menos problema para a comunidade. E hoje manter um preso é caríssimo. Aí eu acho que é bem mais prático manter um jovem na escola pública do que manter um preso no presídio. Bem mais em conta. Bem mais em conta. Com certeza. Muitas vezes mais em conta. Até porque quem estuda não provoca... Há uma forte tendência em não provocar danos à sociedade. Pelo contrário, né? Colabora com a sociedade. Se o jovem, um grande investimento. Se a criança, o adolescente, o jovem, passar o dia na escola, com certeza ele vai ocupar a mente, não vai ter tempo de estar se envolvendo com coisas erradas, aquelas coisas de rua. Hoje em dia é só o que existe nessas comunidades carentes que a gente vê por aí. E, inclusive, vereador, por falar em combate à violência, o senhor tem uma proposta, um projeto de lei ordinária que cria uma campanha Maria da Penha junto às escolas pela não violência contra a mulher no município. Com certeza. A gente sabe que hoje existe a lei Maria da Penha, mas a violência continua contra a mulher. Eu até eu brinco, era para existir o Zé da Penha também para cuidar dos homens.
Porque muitas vezes a mulher é violenta também, tá entendendo? Também tem esse Fica aspecto, assim, né? eu brinco com as pessoas quando acontece violência, e existe vice-versa, não é isso? Aí eu aconselho muito ser divulgado nas escolas que existe a Lei Maria da Penha. Um pacto de não violência, né? Com certeza. Tem que parar com a violência, não é isso? É muito importante. Vereador, continuando aqui, não são os senhores e as senhoras, os nossos telespectadoras, já puderam perceber que não são poucas as proposituras, né, as propostas e as leis, né, já aprovadas pelo mandato do vereador José Freire, do Patriotas, do município de Fortaleza. E tem uma proposta que aguarda, inclusive, parecer do relator na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, que dispõe sobre estacionamento gratuito para idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais no município de Fortaleza, em estacionamentos privados, não é, vereador? Com certeza, eu acho isso muito importante, que os nossos idosos já contribuíram tanto para a nossa sociedade, já trabalharam tanto, nossos pais, nossos avós, às vezes, tá vendo? Eu não tenho mais pai, mas ainda tenho a minha mãezinha, graças a Deus. Eu acho que a pessoa trabalhou tanto, não tem direito, pelo menos, estacionamento gratuito na hora que vai lá. Não existe um ônibus gratuito, existe... por que não existiu um estacionamento gratuito para os idosos? Muito bem. E, inclusive, o senhor também foca na proibição de cobrança de valores para utilização de estacionamento de veículos nos hospitais, clínicas, pronto-socorros e estacionamentos congêneres, que são similares no município de Fortaleza. Com certeza. Outro assunto que eu acho que tem que ser resolvido, que muitas vezes você está em casa, a pessoa lá da comunidade carente vai para o hospital, tá entendendo? Às vezes tem que pagar o carro, chega lá e às vezes vai até de carona com um amigo. Aí chega lá o estacionamento, a pessoa às vezes não tem dinheiro para pagar aquele estacionamento. Hoje os planos de saúde já são tão caros, por que não manter esse hospital, esses postos de saúde, postos de saúde não, essas clínicas particulares, estacionamento garantido, um local que nem aquele hospital da Unimed, cobrar estacionamento, e às vezes você vai parar bem distante, Paulo, paga o estacionamento e para muito distante. Isso aí tem que acabar no município de Fortaleza. Qual o risco de assalto, né, de violência? Com certeza. Não, é porque é dentro do estacionamento. Mas mesmo assim, ele não tem como controlar, que é imenso o estacionamento. É muito distante. É imenso assim, porque é estreito, não tem como estacionar carro. E outros mais por aí. O certo é não ter cobrança nos hospitais. O senhor, inclusive, tem uma proposta bem interessante, ainda falando sobre estacionamentos, que proíbe aqueles dizeres, né, aqueles cartazes ou placas. Não nos responsabilizamos por bens deixados no interior do seu veículo. Com certeza. É muito chato. Você deixa seu carro no estacionamento, pagando caro. Nós sabemos que o estacionamento em Fortaleza não é tão barato, é um preço que eu acho caríssimo. Aí você deixa seu carro lá, o cara está lá para cá lá. Nós não nos responsabilizamos por algo que é deixado dentro do seu veículo. Quer dizer, para que pagar o estacionamento se eles não se responsabilizam? Arranha o seu carro, ninguém não se responsabiliza. Eu acho que eles têm que acabar com isso e ter responsabilidade pelo que acontecer dentro do estacionamento. Quer dizer, você não é responsável pelo que acontece dentro da sua casa, porque o estacionamento é dele, é a casa dele. É o meio deles ganhar dinheiro, não é isso? E por que eles não se responsabilizar pelos objetos deixados dentro de um veículo, um dano material, tipo arranhar um carro, bater? Eu acredito que eles têm que ter responsabilidade sobre isso aí. Muito bem. Falando, há pouco abordamos uma proposta do vereador José Freire, que é um projeto de lei ordinária que dispõe sobre estacionamento gratuito para idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. É tanto um reconhecimento às pessoas que trabalharam durante toda a vida, né, em seu erguimento do país, do estado, do município, trabalharam para que a sociedade possa, então, ter o bem-estar, né, geral, e aí é um reconhecimento a essas pessoas agora na melhor idade. Também é um respeito e um reconhecimento às pessoas com necessidades especiais. É um projeto de inclusão importante, não é, vereador? Inclusive, com relação à inclusão, tem também um projeto de lei ordinária, que é o 302 do ano passado, de 2018, de sua autoria, que assegura às pessoas surdas o direito a serem atendidas nas repartições públicas municipais por meio da língua brasileira de sinais, Libras.
é importante, então, que as pessoas surdas cheguem e já encontrem ali um atendimento com uma linguagem adequada, uma comunicação adequada, não é, vereador? Com certeza, isso aí também é de extrema necessidade, que uma pessoa surda e muda chega numa repartição dessa aí, não tem ninguém para atender, sofre muito. Se ela As tem pessoas às vezes não sabem como não sabe se se comunicar. e aí... Aí, quando não, coitado, não leva uma pessoa que entenda o linguajar dele, aí sofre muito nessas repartições. Eu acho que o certo é, em cada local desse, ter uma pessoa que entenda para atender essas pessoas, surda e muda. Muito bem, vereador José Freire. O senhor solicitou, inclusive, foi instalada uma academia ao ar livre. Nós continuamos falando sobre, principalmente, a Grande Messejana, né, que são, faço aqui uma retificação, falei em 26 bairros, são 32, né, 32 localidades, 32 bairros, inclusive o bairro Pedras, né, que antes não era Fortaleza, passou a ser Fortaleza a partir de um trabalho da Comissão da Assembleia Legislativa que reorganizou os limites entre municípios, e o bairro Pedras ficou sendo Fortaleza, não é? Inclusive ali pertinho de Santa Maria, né, um pouquinho depois, não é? Com certeza. Bem interessante. E lá no bairro Coaçu tem uma academia ao ar livre já instalada, vereador, que foi, inclusive, faz parte de um requerimento de autoria do senhor, o requerimento, na verdade, um projeto de indicação, que indica onde o prefeito vai investir, onde a prefeitura vai fazer um investimento. É um projeto de indicação número 169 de 2017 que trata sobre esse assunto. Com certeza. Essa academia ao ar livre no bairro Coaçu. Aquela comunidade de Coaçu me cobrava muito sobre essa academia, que graças a Deus solicitei ao nosso prefeito, fui atendido. O nosso prefeito é uma pessoa que a gente sabe que trabalha muito pelas comunidades, sempre que ele pode estar atendendo a comunidade carente. E essa academia hoje está sendo muito bem aproveitada pela comunidade jovem, adulto, idosos. No horário, no finalzinho da tarde, o movimento é imenso lá, graças a Deus. É mesmo, interessante. Está sendo muito bem Muda cuidado. completamente aquele aspecto ali o clima nos fica arredores. totalmente diferente. Interessante. Falando em academia ao ar livre, porque é saúde, né? Saúde preventiva, né? A estética da pessoa, a pessoa fica Com certeza. com o corpo mais proporcional, né? Muita gente vai para realmente melhorar o aspecto da beleza, mas tem um aspecto da saúde preventiva. Com certeza. Tem um aspecto da inclusão, da relação, como o senhor muito bem disse, entre a comunidade, né? O pessoal se junta ali, se encontra, né? Eu vejo a academia hoje é de extrema necessidade para os bairros carentes, e a academia eu vejo hoje como é um esporte que gera beleza e gera muita saúde para aquelas comunidades. É verdade, é verdade. Vereador, vamos voltar aqui um pouquinho com relação à Areninha, porque nós falamos da Areninha do Parque Santa Maria, que fica vizinha à Escola Bárbara de Alencar, e vai ser um complexo de educação e desporto, né? E também tem para o campo do Beira Rio, no conjunto Palmeiras, e no campo do Curitiba, na comunidade Santa Filomena, no bairro Janguruçu, né? Isso está para o Beira Rio, é um projeto de indicação, né? É um projeto de indicação que o senhor solicitou. Outro projeto de indicação também para o campo do Curitiba, a Areninha do Beira Rio e do Curitiba, 2 projetos de indicação de sua autoria. É que eu vejo aquela comunidade do campo do Beira Rio, é de extrema necessidade também, que é no conjunto Palmeira 2, é de extrema necessidade para aquela comunidade, uma areninha ali, porque ali quando chove, fica sem condições das pessoas praticar esporte, jogar uma bola. E com essa areninha naquele campo do Beira Rio vai melhorar muito. E também lá no Santa Filomena, é de extrema necessidade, que é a mesma situação. Quando chove, começa a juntar água, cria aquele mato e não tem como jogar. Então é importante porque quando a areninha é construída, tem todo um processo, né, de drenagem, né, uma estrutura de drenagem. Com certeza, né? eles colocam mais aterro, né, evita alagar quando chove. Interessante. Vereador, falar um pouquinho novamente aqui de inclusão. O senhor tem um projeto de lei ordinária que já recebeu parecer de relator em comissão e aguarda ser apreciado na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, que é a obrigatoriedade de cardápios em braille nos bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e estabelecimentos similares, né? O braille que, naturalmente, é uma linguagem, né? São códigos que facilitam a pessoa cega também a estar se comunicando, né?
Com certeza, isso aí também, Paulo, eu vejo que é de extrema necessidade. Quando a pessoa chegou aí no restaurante, aí pega um cardápio. Hoje já existem muitas pessoas honestas, né? Mas o desonesto. Aí o cara não vê valor, não sabe lá do que vai pedir, aí vai ficar perguntando ao garçom, que eu tenho observado. Eu vejo que esse projeto também é de extrema necessidade para as pessoas com deficiência visual nos nossos bares e restaurantes da nossa capital. Muito bem. Mais inclusão, proposta, mais ação de inclusão social, né? Mas principalmente de inclusão no ambiente em que está, no processo ou de atendimento na área da saúde, na educação, esse processo de inclusão das pessoas, principalmente as pessoas cegas, as pessoas com necessidades, com algum tipo de deficiência, de modo geral, é realmente muito importante que essas políticas sejam ampliadas. O senhor tem vários pleitos nesse sentido. Tem, inclusive, uma lei ordinária que aguarda, né, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa da Câmara Municipal de Fortaleza designar um relator, que é o projeto de lei ordinária 391 de 2017, que regulamenta a acessibilidade das pessoas com deficiência visual e auditiva com a criação de recursos de legendagem descritiva, audiodescrição e libras nas salas de cinema de Fortaleza. A pessoa que tem algum tipo de deficiência auditiva ou visual, que vai assistir um filme, precisa entender o conteúdo do filme, né? O cinema é a sétima arte e é para todos, né, vereador? Com certeza. Eu vejo hoje que esse cinema de Fortaleza, a gente sabe que não são baratos. Aí um surdo, coitado, vai para lá, não tem como assistir aquele filme, que seria muito importante para ele. Aí por aí vai, né? O surdo, vem também o cego, né? Ele tem que ver uma forma de resolver a situação dessas pessoas, que é muito importante também para uma pessoa com deficiência visual, auditiva, e ao cinema, né? Extrair um pouco o tempo dele. Aí chega lá, não tem como assistir, porque não tem... Existe hoje tecnologia para eles assistir. Só que esse pessoal, hoje em dia, os empresários desse setor só pensam em lucros, né? Não querem investir nessas comunidades, que sabe também não são muita gente, né? Aí, portanto, eu vejo que ele não se preocupa. Eu, vereador José Ferreira, acho que é de extrema necessidade que seja obrigatório em todos os cinemas da rede em Fortaleza. Afinal de contas, o cinema é uma linguagem de identidade, de afirmação da identidade, da cultura de um povo, né? Da própria expansão, por exemplo, das ideias globais, mas também das ideias locais, né? Nos estados, nas regiões. Por exemplo, na região nordestina, nós temos o Cine Hollywood, que está aí se destacando para o Brasil e para o mundo, que é uma linguagem do Ceará. E né? fazendo muito sucesso. Hein? Exato. Então, uma pessoa em qualquer parte do mundo, para entender o que é que o Cine Hollywood passa, e que tem alguma necessidade especial, algum tipo de deficiência, ou visual, ou auditiva, precisa ter essa audiodescrição, precisa ter esses recursos, que são recursos de humanizar a sala de cinema, né, que humanizam a sala de cinema. Vereador, o senhor propõe, por meio de projeto de lei ordinária, o 347 de 2017, o tombamento como bem de natureza imaterial da Feira de Messejana, realizada aos domingos. Com certeza, seria de extrema necessidade e muito importante para aquela comunidade, que desde que eu me entendo que existe aquela feira, e, portanto, tem que ser tombada como patrimônio da... Patrimônio o quê? Patrimônio imaterial, né? Natureza imaterial. Natureza imaterial, isso é muito importante. É um reconhecimento pela... Inclusive, a Feira de Messejana é imensa. Eu acho que imensa, não é, vereador? Toma todo aquele centro de Messejana, né? Eu acredito que hoje é a maior feira de Messejana. Porque perto do terminal, é a maior né? feira de Fortaleza. De Fortaleza, do terminal ao mercado, aquelas em torno ali da igreja, aquela rua fica toda tomada ao sábado e domingo por conta da feira. Mas é mesmo. A Feira de Parangaba, ela já não era tão grande, apesar de muito diversa, ter de tudo na Feira de Parangaba, impressionante, né? De veículo a tatu, a gente encontra. É muito interessante, né? A Feira de Parangaba. Agora está do outro lado da lagoa, ali mais próximo à Avenida João Pessoa, né? Ali perto do Sesc, né?
Então, a feira é muito grande, tem 800 metros, é uma rua ali que vai margeando a lagoa de Parangaba. Mas a de Messejana começa no terminal e quando você passa ali, depois da igreja de Messejana, você anda pelo centro, vai atravessando, chegando já apontando ali para 040, para Washington Soares, ainda tem feira de Messejana. Nesse falou da Parangaba tem carro, tem tatu, Messejana também tem feira de carro. Tem Só também, não tem os tatu, porque hoje você sabe que não pode. Não pode. É verdade, não se pode, né, fazer esse tipo de negociação, né? Vereador, tem ainda aqui uma proposta, um projeto de lei ordinária do senhor que dispõe sobre a disponibilização de equipamentos de locomoção para atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais e pessoas idosas, com dificuldades de locomoção nas agências bancárias. Elas precisam disponibilizar cadeiras de rodas, por exemplo, às pessoas, não é? Com certeza. Eu vejo também que essas agências bancárias, nós temos que hoje o lucro desses banqueiros são imensos. Aí os caras não ajudam, contribuem com nada. É bilionário, né, velho? Com certeza, é um lucro bilionário. Aí você chega a pessoa doente com dificuldade de locomoção, aí fica indo do lado para ir lá no carro, porque não tem uma cadeira de roda, que era para existir uma cadeira de roda, umas coisas adequadas, uma maca, uma coisa parecida, coisa decente para atender essas pessoas. Mas, infelizmente, nós sabemos que esse pessoal de banco hoje só visa lucro e não quer ajudar as comunidades. Então, muito obrigado, vereador Zé Freire. A gente, em seguida, volta com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, falando sobre o contexto e a conjuntura da política e do poder no Brasil, no Ceará e em Fortaleza. Voltaremos em um minuto. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Pela Ordem, aqui pela TV Fortaleza, para Fortaleza e toda a região metropolitana e também pela TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A TV Fortaleza é a emissora oficial de TV da Câmara Municipal de Fortaleza. E agora, neste terceiro bloco, nós conversamos com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa sobre o contexto da política brasileira, sobre a conjuntura dos principais fatos que acontecem na disputa de poder e principalmente os últimos que aconteceram na Câmara Federal, começando o Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, consultor político, pela reforma da Previdência, que avançou mesmo, né? É interessante, foi uma grande vitória do presidente Jair Messias Bolsonaro. Quando ele iniciou o governo, nós falávamos que ele fez uma nova modalidade de relação entre executivo e legislativo. Ele não mais negociava com as cúpulas partidárias. Se lembra, Paulo? Sim. Que a gente dizia, ele não negocia mais com Gilberto Kassab, ele não negocia mais com Romero Jucá, que são presidentes do PSD e do MDB, entre outros. O que é que ele fez? Ele foi atrás das bancadas temáticas. E as principais bancadas temáticas, que é chamada as bancadas BBB, né? Bala, Bíblia e Boi. Que então, em outras palavras, é o agronegócio, segurança pública e os evangélicos. O que acontece?
ele abria um espaço para o primeiro escalão, primeiro e segundo escalão do esplanada dos ministérios, para esses grupos. Fez pautas direcionadas a esse público. E o que acontece? É retribuído com apoio no parlamento. Essa história da agenda Rodrigo Maia, sim, existe um pouco de verdade, sim. Rodrigo, no foi sentido... muito aplaudido, né? Inclusive ao final da votação, no primeiro turno, de 379 votos. Teve, naturalmente, como presidente da Casa, né, da Câmara Federal, tem seu mérito. participa de maneira muito forte das articulações. Mas é muito mais um processo inflamado pelas mídias tradicionais, televisão, rádio e jornais, do que simplesmente um fato real. A grande realidade é o seguinte: o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele reinventou o presidencialismo de coalizão. Praticamente a gente pode chamar de uma espécie de presidencialismo plebiscitário, onde você tem um chefe de executivo que dialoga diretamente com o seu eleitor e vive em zonas de atritos com os outros dois poderes, aqui representado pelo poder legislativo e o poder executivo. Você nota que o Planalto literalmente deixou que o Centrão fizesse a indicação de Rodrigo Maia para presidente daquela casa. Ele só interferiu na eleição do presidente do Senado porque eles estavam temerosos com a figura de Renan Calheiros, que era o Davi Alcolumbre. Então, o que acontece na minha avaliação? Num determinado momento, quando o Centrão achou que ia ter os mesmos expedientes que tinham com Dilma, Lula e Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, não teve. E o presidente não negociou. Não abriu o ministério, não entregou para a Petrobras, não entregou o BNDES. Agora tem uma observação feita, inclusive estampada nos principais veículos de comunicação do país, tanto televisivos como na mídia digital, é de que o presidente teria liberado 1,5 bilhões em emendas parlamentares em 2 dias, justamente nos dias anteriores à aprovação do texto da reforma, da proposta de emenda à Constituição, da reforma da Previdência. Que daria aproximadamente durante o... É uma bela coincidência, né? Não, mas é legítima. Ela talvez não seja... Não é legal. Ela não é legal, ela é legítima. Legal. Talvez ela não condiz com hoje o que seria uma relação mais saudável entre executivo e legislativo. Mas é um ponto inicial. Quando Jair Messias Bolsonaro entra em zonas de atrito com o Centrão, na figura de Rodrigo Maia, o que acontece na minha avaliação? Ele joga a população em uma grande manifestação. Isso, de alguma maneira, aterroriza os parlamentares. Num segundo momento, outra parcela da população já vai sair nas ruas em defesa de Sérgio Moro. Isso acendeu um sinal amarelo entre os parlamentares. Agora, é interessante, ele, na figura própria do chefe do executivo, ele entra em atrito com o legislativo, mas terceiriza a relação. Quem é a relação? Paulo Guedes, o secretário da Previdência Social, Rogério Marinho, tá certo? E o próprio presidente do Congresso, Rodrigo Maia. E, tendo como quarta pessoa, nada mais, nada menos que Onyx. Só que há um detalhe, há um quinto elemento aí, Paulo, que é o mercado financeiro. A partir do momento em que o agronegócio, que hoje tem um percentual de participação muito grande, que outrora era característico do setor industrial, né, Paulo? Aí você tem também os próprios banqueiros que estão apoiando esse governo, criou-se uma situação de que era necessário diminuir as zonas de atritos. Aí entram as emendas. O que é as emendas, telespectadores? Cada parlamentar vai ter um recurso X, no caso aqui, esse ano, de 40 milhões, para empenhar no próximo ano para suas bases. Se você tem prefeitos, se você tem sindicatos, associações,
você disponibiliza esse dinheiro para lá. Ele não, quer dizer, esses 40 milhões não é para o deputado. Não é dinheiro que vai entrar na conta do deputado. Porque existe essa coisa. É um dinheiro que vai literalmente para as bases do deputado. Agora, por intermédio do deputado. Do deputado, através de uma emenda do mandato do deputado. Ele vai fazer uma propositura lá e vai mandar. E tem um detalhe: se a prefeitura não tiver em dias, não tiver condições de receber, não recebe. Se a associação não tiver condições, não recebe, o sindicato e por aí vai. Um outro fato que me chamou a atenção foi que, nesse jogo de Jair Messias Bolsonaro, com as bancadas temáticas, que deram a maioria desses 380 votos, como eu bem repeti no começo do programa, que é a bancada do agronegócio, evangélicos. Dos evangélicos, ele está prometendo botar um membro no STF, né? Supremo Tribunal Federal, literalmente... Fez um discurso forte. O próximo ministro terrivelmente evangélico. Da segurança pública nem se fala. Ele literalmente criou condições... Ele não conseguiu cumprir o que os policiais, membros do Exército, entre outros, queriam. Polícia Civil, bombeiros. Mas ele criou uma situação onde eles foram beneficiados em relação à grande maioria da população. Por exemplo, os funcionários públicos federais, que vai criar o efeito cascata, também nos estaduais e municipais, não tiveram tanto benefícios mantidos como esses. O que acontece? Quando você foi para a votação, Paulo, as bancadas temáticas elas estão pulverizadas nos partidos. Mas é interessante, como ela não está presente no PT, o PT votou totalmente contra a reforma da Previdência. O PCdoB também. O PSOL também. O PDT teve mas aí que está a questão. Alguns nomes que não acompanharam a direção nacional. PDT e o PSB têm setores liberais internamente, que fazem parte dessas bancadas temáticas ou são ligados aos governadores que têm interesse. Então, o que aconteceu? Que apoia o governo federal. Eles votaram em detrimento da orientação do partido. Aí que está a força das bancadas temáticas, ou grupo de pressões no Congresso. Ninguém fez essa análise. Porque, desde o início, o presidente Jair Messias Bolsonaro notou que o sistema criado entre Michel Temer e o Congresso, que eles chamaram de um semipresidencialismo, um semiparlamentarismo, criou um sistema na qual o parlamentar passava mais tempo tentando, literalmente, tirar proveito da situação detrimente do executivo do que literalmente trabalhando para o povo. O Bolsonaro inverte esse processo, né? Joga a PEC lá, joga a decisão da reforma da Previdência no colo dos parlamentares e sai de cena. É a partir do momento em que a pressão popular foi tão forte que, pela primeira vez, você vê, depois da Constituinte, parlamentares trabalhando para o interesse da população em relação aos mandatos anteriores. E o mais interessante, o Senado agora tem o interesse de ter a primazia de fazer a reforma tributária, que já tem comissões prontas, né, Paulo? Quer dizer, isso para um ano de governo, sim, é um avanço em se tratando de Jair Messias Bolsonaro. Os resultados, Paulo, se vão ser positivos ou não para a economia, o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, nesse momento ele já começa a criar uma perspectiva positiva para o segundo semestre do primeiro ano de governo dele. Há observações, né, há opiniões de analistas, tanto na área da economia como na área política, como principalmente a oposição, que se tornou oposição depois que Michel Temer assumiu o governo, de que a terceirização restrita não traria mais empregos, né? A reforma trabalhista não traria mais empregos, como, na verdade, não alavancou a economia e não trouxe os empregos esperados até agora, né? De repente, pode ser que haja aí uma reação boa da economia, esperamos que sim, temos que torcer que aconteça, né? E há também uma crítica ao ministro da Economia, o superministro da Economia, Paulo Guedes, não vou dizer exatamente uma crítica, mas um contraponto, né, de que a reforma da Previdência, tal como afirma Paulo Guedes, não terá a força de fazer com que a economia brasileira seja soerguida como todos nós sonhamos, né?
Aí, como você muito bem falou, o tempo vai dizer, né? Mas a sua leitura foi muito boa, muito tempo há de dizer, né? É importante esperar. Né? Mas essa reforma... Nada a fazer. Mas a reforma da Previdência, assim como a reforma tributária que agora está nascendo, elas vão ser permanentes. Não serão coisas fechadas, está entendendo? Na grande realidade, viveremos períodos onde os próximos presidentes terão que intervir nessa reforma que foi feita agora para ou melhorar a mesma e tirar as deficiências. Até porque o mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho mudou muito. A mecanização, o processo de tecnológico é muito profundo, muito forte. Então a gente está assistindo um novo perfil de emprego. Mas só para retornar aqui, Paulo, ao final do programa, indiscutivelmente, o presidenciável Ciro Gomes precisa ver e reavaliar a postura do PDT. Você nota que o PDT já demonstrou que não saiu unido num processo de impeachment de Dilma Rousseff. Não saiu unido na reforma trabalhista. E agora não saiu unido na reforma da Previdência, sabe? É um partido que eu acho que precisa sentar e conversar com as suas várias alas. Os pedetistas do Sul e Sudeste, eles enfrentam uma sociedade mais pró-mercado. O PDT do Norte e Nordeste, eles sofrem com o processo de um governo, da defesa de um governo mais intervencionista, e aí, muitas vezes, eles fazem parte dos governos. Eles são pressões atrás de pressões. E o PDT da região Centro-Oeste, como a maioria daqueles partidos que estão lá localizados, são ligados ao agronegócio. Então, de alguma maneira, eu acho que o presidenciável Ciro Gomes ele precisa criar uma espécie de um trabalhismo liberal. Ele precisa avançar. Eu acho que essa tentativa de ancorar o PDT nas votações muito próxima do que o PT, o PSOL e o PCdoB defende e controla suas bancadas pode ser traumático para o PDT e para o Partido Socialista Brasileiro, que também pode entrar nessa categoria do PDT. A opinião pública não chegou à metade dos que aprovam a reforma da Previdência tal como foi proposta pelo governo. Há um enlarguecimento do tempo de contribuição, o tempo de idade mínima para se aposentar, há regras de transição, pelo menos 5 regras de transição, uma inclusive para homens, juntando o tempo de contribuição e de idade, chega a 105 anos em 105 pontos, corresponde a 105 anos em 2028. Foi mantido o tempo de contribuição e o tempo de idade, né? Foi mantido alguns privilégios para quem trabalha na área de segurança pública, né? Isso. Então, tem alguns de fora ainda, policiais militares e do Corpo de Bombeiro Militar, os estados vão tratar, né, dos seus servidores da área de segurança pública. Mas quase sempre um efeito cascata, né? Exato. Então, assim, houve, na verdade, um endurecimento das regras para a aposentadoria. E como é que você avalia a opinião pública? Nós não tivemos, assim, digamos assim, 1 milhão de pessoas lá de frente ao Palácio do Planalto, à Câmara Federal, ao Senado Federal, ao Congresso Nacional. A opinião pública, ela resolveu aceitar para ver no que... A opinião pública, ela não acompanhou... O que vai dar, ela não acompanhou, ou não compreendeu até agora? Não, ela não acompanhou como devia a reforma da Previdência, porque o cidadão comum, Paulo, num processo em que ele está literalmente tendo que sobreviver, pagar as contas, e ele tem muito pouco tempo para se dispor a esse debate ou pesquisar sobre o assunto. Mas, por outro lado, ele tem uma noção seguinte: as últimas pesquisas, tanto do Ibope, XP Investimentos, Datafolha, entre outros, mostraram uma coisa bem simples e objetiva. A sensação da população de que era necessária a reforma da Previdência saiu vitoriosa. Preste atenção, Paulo. Eu estou usando a palavra sensação. Sensação, entendi. Sensação. E outra coisa, infelizmente, aqui a gente tem que fazer uma pequena chamada. As oposições, muitas vezes, elas se dissipam, principalmente a oposição liderada pelo Partido dos Trabalhadores. Quando ela coloca
ou dissipa muita energia no Lula livre, ela afasta os setores mais liberais, que são antilulistas, mas que não são bolsonaristas. Então, isso é um fator que precisa ser discutido. As oposições foram derrotadas nas votações da reforma da Previdência, como também ficará um reboque da reforma tributária. Porque essa reforma tributária, como ela vai ser feita pelo Senado e pela Câmara, com a participação coadjuvante do Executivo, certo? Tendo um mercado financeiro através dos seus agentes parlamentares atuando, literalmente o que vai acontecer? O próprio Centrão não vai querer dar espaço para as oposições. Como é que vai ficar esse debate? Será que a mídia vai manter esse espaço de bater no Jair Bolsonaro, cedendo a esses parlamentares do PT, do PCdoB, do PSOL? São coisas que a gente... Mas é interessante que ninguém... Né, Paulo, mas ninguém fez essa discussão. Mas essa é a agenda pós-reformas, né? A agenda política é que nós haveremos de debater em muitos outros programas. Mas, Paulo, aqui. Quero lhe agradecer e dizer uma coisa. Nós estamos no caminho certo. Erramos, sim. Erramos em alguns momentos, né, de análise. Mas acertamos muito, viu, Paulo? Muito. Impressionante. Se for fazer uma retrospectiva, né, para o que está hoje da reforma da acontecendo... Previdência, nós erramos na média de 25% a 30%, mas acertamos 70%. Porque, na realidade, nós não temos mais um antigo modelo de presidencialismo de coalizão, como nós tínhamos há um ano atrás, que a gente tinha uma noção como é que funcionava os poderes. Agora, não. Existe uma nova estruturação de relação entre o Executivo, Legislativo, o Judiciário e a opinião pública. Até porque é tão importante quanto acertar mais também errar menos. Com certeza. Valeu, Luiz Cláudio Muito Ferreira obrigado, Barbosa, Paulo. consultor político. Valeu a presença, sempre muito interessante aqui no programa Pela Ordem, que foi ao ar, está terminando aqui pela TV Fortaleza, emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza, a edição de hoje terminando, né? E também pela TV Assembleia, emissora oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Estamos indo para todo o estado cearense. Obrigado pela sua honrosa audiência e até a nossa próxima oportunidade. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.